que eu plantei esse pé de saputi, não sabia que era saputi. Tu deixa, pode mais pra cá? Tá, Esse visto quase não tem aqui. Não. Eita. Aí, ó. Os fungos, né, fazendo o trabalho deles, ó. Abre um espaço, tem não vai produzir porque ficou muito tarde. Eu o sei. jerimum. Eu nem sabia que eu tinha esses 2 pés de saputi aí. Depois é que eu vi que era saputi. Plantei por plantar, né, as mudas. Sim. Espinho de judeu é danado para tirar. A gente não tira sem se machucar, mas é a comida preferida dos caprinos aqui no território. Quer levar esse? Não, pode deixar aí, mas assim. E sabe o que é interessante do espinho de judeu? Que ele vai ficar com mais folha e mais verdinho justamente quando a gente está com mais falta de ração, que é agora no verão. É quando ele rebrota, ele passa o inverno todinho assim, ó, Sim. com as folhas horríveis, feias. Aí toda a poda que a gente fizer neles agora, eles ficam com um verde tão bonito que você consegue identificar de longe onde está o espinho de judeu. E ele passa a ser um aliado. E como ele é um negócio que a gente não vai deixar crescer muito na agrofloresta, acaba sendo uma ração animal incrível. Sim, Não há caprinos e ovino que não consumam. De qualquer território. De qualquer território. É incrível. Muito palatável. Muito, deve ser muito palatável. Eu estou até com vontade de experimentar um pouquinho para ver. Ó, o Oliver tava comendo. Mas enfim, vamos lá para nossa jaqueira. Pois é, aqui, como o Tony colocou, pra gente é a história de como é que a gente faz para que a jaqueira não cresça de uma forma desordenada, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar dessa forma, no sentido de facilitar o acesso. Então ali você já vê que um dos ramos aí ele já foi podado mais de uma vez, ó. Era no lance de estar cortando ele para as cabras, com a mentalidade de dizer assim, ó, vê a grossura do tronco dele. Ele era para estar uma árvore bem maior já, na história de cortar para as cabras, de usar como alimento. Então ele foi podado muitas vezes, mas não no sentido de uma poda, mas no sentido de tirar a ração para fornecer para as cabras. Pronto. Então aqui nesse sentido nós vamos dar uma olhada nele e a gente pode ver que aqui em cima ele já foi podado também, ó. Agora o ideal seria subir até lá em cima, né? Dar um jeito de subir aqui assim em algum canto e fazer a poda do olho para ele abrir e tirar um outro galho que vai assim para o meio, ó. Tipo esse daqui, ó. Esses que vão para o meio, a gente pode ir tirando eles, né? E para entrar um pouquinho mais de luz e fazer essa condução. Aqui tu consegue apoiar melhor. Vou mudar. Então assim, ó, essa é uma das coisas. Mas tem uma outra que daqui a pouco a gente vai mostrar, para não esquecer, é de que aqui em cima está tendo uma leucena que ela já está forçando essa planta a envergar para sair para fora, ó. E esse galho aqui, ó, já está empurrando esse galho de cá mais para lá. Então, a gente poderia fazer duas coisas. É importante também tirar os cipós assim, ó, que ficam forçando a planta. Esse é um manejo necessário, mas acaba tendo muito esse aí. Cuidado que essa é a tamaliana daqui, né? Ou a coça-coça que a gente chama aqui. Eu acho que ela já me pegou bem ali embaixo. Então é assim, ó. Eu vou até tirar o chapéu para facilitar o acesso. Eu recomendaria, nesse caso aqui, de nós fazermos a retirada desse que vai para lá. A gente vai cortar o lado de cima, mas eu recomendaria tirar esse e mais 2 que tem aqui para cima do meio. Porque aí vai facilitar o acesso, certo? Isso não é machucar a planta, gente, isso é fazer um processo de condução. Não sei se tu vai querer aproveitar para as cabras. Depois a gente vê, pode ir colocando. Pronto. E a gente também pode pensar nisso. Na alimentação das cabras. Pensando que eu alcanço, porque... Que é grandão, dá certo.
Só não, Ó, o leite no olho. eu só não sei se eu vou conseguir cortar o olho lá em cima. É porque ainda são muito leves. É. Deixa eu apoiar aqui. Apoia lá, que aí eu piso aqui. Dá um recurso. Isso. É bom que tá saudável, né? Tá com quantos anos, Vilmar? Eu? 49. E aí, ó, ainda subindo nos pés de planta. Aqui o certo, eu vou precisar cortar ele um pouquinho mais baixo do que eu gostaria. Tem algum problema, Tom? Não. Pronto. Porque, ó o leite no olho, né, Vilmar? Era bom de óculos, né, Vilmar? Então mais dá. Não ficou a poda do jeito que eu queria, mas deu para fazer. Ver se eu consigo fazer a outra agora. Deixa eu descer de novo e me virar. Sempre quando a gente for fazer algo assim, minha gente, a gente faz com paciência. Porque o ideal é ter uma pequena escada, ter algo que a gente possa efetivamente. Deixa eu ver se. Esse aqui eu acho que a gente consegue fazer de baixo. Vou descer. Acho que ela não quebra não, né, Tony? Não, se quebrar não tem problema não. Não, vamos fazer assim, ó. Segura ela aí assim. Só assim, ó. Devagar. Aqui a gente vai tirar uma ponta, ó. Ela não vai tirar uma ponta para que ela possa bifurcar e não crescer tão alto, ó. Então a gente tira a ponta aqui, ó. Certo? Deixa eu só cortar ela aqui. Então, dessa forma, você vai ter então uma diminuição dela subir direto e ela vai se abrir mais, vai ficar mais fácil de fazer o manejo. É isso que eu sempre falo. Como é que eu sou tampinha, né, a pequenininha, eu vou conseguir tirar a jaca lá nas alturas, né? Aí é por isso que essa importância de estar. E também a questão de que ela junta mais energia também, né, Vilmar? Sim. Ela junta... Tu vai querer podar essa leucena, esse primeiro galho para cá. Pode ser. Aí leva para as cabras. Uhum. Pronto. Então, não sei se a Hanna consegue filmar aqui, ó. Mas veja, ela já está coçando, como a gente chama lá em cima, ó. Tô vendo, dá pra ver. Lá em cima da jaqueira. É importante ter sombra em cima das árvores que são de ciclo longo e são de estratos, como no caso da jaca, que é extrato alto, o sapoti também é extrato alto. Elas vão estar embaixo das emergentes, como a embaúba, a leucena, o xixá, o babaçu, né? As várias outras espécies que são emergentes que são nativas, a exemplo do sabiá e outros, mas ela só pode estar embaixo de alguma espécie enquanto ela estiver crescendo. A jaqueira ainda pode ficar embaixo dessas outras, desde que ela tenha um espaço para ela poder crescer, como é na floresta. Se você olhar uma floresta, ela vai ter algumas árvores bem esparsas, assim, espalhadas dentro da floresta, que são mais altas que as outras. E nesse caso aqui, como essa aqui é uma espécie secundária, de ciclo curto, e a jaca é uma espécie já primária de ciclo longo, ela está começando a roçar lá, ó. E essa leucena já cumpriu o papel dela, já ajudou a criar a jaca, a jaqueira. Então a gente vai tirar esse galho, não vai tirar essa planta, mas vai podar ela. Ela vai continuar fornecendo biomassa, madeira, lenha, se for o caso. Essa aqui quem faz pão, quem assa bolo, é uma madeira que é importante também para fazer o fogo de lavareda, como a gente chama, para assar pão, para fazer bolo. É uma madeira que se presta para isso. Ela é forrageira para os animais, melífera para as abelhas, uma boa fixadora de nitrogênio biológico e é uma boa produtora de biomassa, né? Então, vamos tirar aqui um desses galhos. Vilmar, ela chega a fixar 600 kg de nitrogênio por hectare. Por né? hectare. Aí o pessoal gasta muito dinheiro com ureia, sendo que você tem as plantas que podem, além de servir para tantas funções, cupim Uma lagarta, né? e cupim. É uma lagarta. Vamos ver se a gente consegue cortar ela aqui, onde tem ela cair em cima. Da cabeça da gente. Tem assim,
cuidar aí. Vou deixar por aqui, ó. Opa. Pronto. A gente fragmenta ela em mais de um pedaço para facilitar a... Tá vendo a pena que vale a pena o serrote, né, gente? a nossa vida. Pronto, então já temos... Vilmar, eu acho que eu compararia a agrofloresta ao serviço doméstico, né? Toda dona de casa, toda pessoa ou dono de casa que faz serviço doméstico, diz que o serviço de casa nunca se acaba, né? Sim. Então eu acredito que a agrofloresta siga mais ou menos esse conceito. Desde que você esteja de dentro, você nunca acaba, né? Sim, sim. Na verdade, a agrofloresta é como o Namastê sempre diz, que é a cara do dono. Vixe, a minha tá lascada. Eu acho que essa é uma frase do Pedro Baiano, mas que o Namastê usa muito. O Pedro Baiano é lá da Coopera Floresta, lá do Paraná, de São Paulo. E assim, então o manejo ele é constante. Você imagina que quando você tira um galho ou outro, que às vezes está atravessando uma planta, veja, esse galho secou, a gente vai tirar ele, já não cumpre mais a sua função. Esse está indo para lá. O ideal seria, nesse caso aqui, são 2 brotos. O ideal seria dar uma privilegiada para que esses galhos que viessem para cá, porque aqui já tem, ó. Veja, já tem em cima. Então eu sugeriria tirar este Pode tirar, viu? e Ele este. tá aqui para aprender. Então, ó, você já cria. E aí, Vilmar, isso que tu fluxo. fala, às vezes é muito difícil, porque não existe uma forma, pelo menos eu entendo, você me corrija se eu estiver errado, não existe uma fórmula específica ou padrão de poda. Você precisa identificar Isso. o rumo que a planta está seguindo e o que você quer que siga, ou tentar guiar, que a natureza tem a sua vontade, mas que para o que você queira, né? Eu queria destacar uma coisa desse nosso sistema, que muita gente acha que você precisa de uma terra plana ou de água. Então essa planta está aqui bonita, ela atrasa um pouco, porque a gente está precisando muito mais, as coberturas de solo estão chegando agora, mas que nunca levou uma irrigação. Então aí é possível, mas o tempo, o que eu tenho falado, Vilmar, é que se hoje eu for começar uma área, eu vou começar lá embaixo, num lugar mais fértil, que essa daqui eu ainda peguei aquele conceito de convencimento, que o Sabiá trabalhou muito, você fez, de convencer as pessoas e pegar a pior área da terra. Sim. Então, meu pai ainda era vivo quando eu comecei com isso, e aí tem isso de quem ditava, obviamente, era painho. Mas daí eu fui nessa lógica para ele deixar eu começar o sistema, de pegar o pior lugar da terra. Então isso aqui tem a presença de braquiária forte, porque era justamente um espaço de soltura das cabras, né? Dos caprinos. E aí eu fico pensando a todo tempo, imagine se isso já começa de uma terra fértil. Sim. Ela é possível recuperar, óbvio, mas eu começaria hoje do jeito que está sendo, que você trabalha, que você reaprendeu a fazer, mesmo sabendo de agrofloresta há muitos anos, que é de trabalhar em linha. Por quê? Pensando na história da mecanização, do uso da roçadeira, de uma motosserra, de trabalhar em linha, de facilitar as adubação, o fluxo. Mas as colheitas. Não quer dizer que se você não tem uma agrofloresta em linha, que você não tem uma agrofloresta, porque eu tenho me preocupado nos últimos anos, porque o fato que a agrofloresta se tornou pedagógica, sobretudo com professores da universidade, o próprio Namastê eu considero um dos grandes difusores disso, e por ele ter aquela linguagem simples, um jeito maneiro, agradável de estar com ele, quanto tantos outros que você conhece também, tornou mais pedagógica a visão do Ernst, que vem trabalhando há muitos anos e de tantos outros. Mas não quer dizer que tem muita casa que eu chego e digo, rapaz, esse cabra tem uma agrofloresta com um sistema perfeito funcionando. Sim, E o cabra não sabe. Não usa esses termos, né? Isso, porque o importante é o conceito. Justo. Muitas vezes eles têm uma agrofloresta e não sabem que se chama agrofloresta. E agrofloresta, mas não tem receita. Deixa eu só fazer uns 3 comentários. O primeiro é de que, quando possível, comece na melhor área, o mais perto de casa possível. Por quê?
toda hora que você chegar de um evento, de uma reunião, de uma capacitação, de um estudo, de uma festa, de qualquer coisa que seja, você tiver meia hora para aguar aquelas plantas que estão precisando, uma aguação de salvamento, uma poda, uma colheita, uma adubação, algum tipo de manejo, um plantio, você aproveita aquela meia horinha, bem pertinho de casa. Se você tiver que andar 200, 300, 500 metros para ir fazer, você já não se estimula, até você chegar lá essa meia hora já foi para voltar. Então às vezes não estimula. E perto de casa, muitas vezes você tem um artifício, de uma luz artificial, de energia, uma lanterna, algo assim dessa natureza. E o principal disso é que se você fizer na melhor área, você vai ter um retorno alimentar, um retorno visual, um retorno econômico, que é o principal estímulo, porque você estando de bucho cheio, você tendo uma agrofloresta evoluindo, crescendo, e ainda tendo um rendimento financeiro, você vai se estimular, vai se sentir motivado a fazer mais. Uma outra, de que sim, é possível recuperar áreas degradadas. Nessas você pode começar com mais tranquilidade, com menos pressa, fazendo com que os princípios, que não são receitas, mas eles são, como é que eu podia dizer assim? Princípios são princípios, mas é uma filosofia de que você tem que respeitar o tempo da natureza para que ela possa efetivamente, então, fazer no seu tempo as recuperações. Então, às vezes a braquiária não é o melhor para uma agrofloresta que já está evoluída, mas no início, numa área degradada, é o único capim que aguenta, que resiste e que faz o papel que tem que fazer. Então use ela, use as outras que crescem na sua região, numa região mais seca, numa região mais úmida, indifere. Use o que tem lá. Uma outra é de que quando você tem a agrofloresta, nessas condições aqui que está precisando muito de manejo, não se importe com isso. Você vai ter, é melhor ter uma área assim, com um monte de coisa para fazer, do que ter uma área altamente aberta, descoberta, um solo exposto a todas as intempéries do tempo, em que aqui você fizer um manejo, filmar agora e filmar daqui a um dia, dois, com toda ela manejada, você diz, rapaz, mas lá tinha uma floresta mesmo. Então, o Pedro Baiano, vamos parafrasear ele, que é lá da Coopera Floresta, lá do São Paulo do Paraná, ele disse que o agricultor faz duas coisas, uma agrofloresta bem feita e uma mal feita. É melhor fazer uma agrofloresta mal feita até você aprender, mas você ter diversidade, você ter cobertura de solo, você ter mato, capoeira, um monte de coisa para manejar, do que não ter nada. E uma segunda é, a partir disso, fazer uma bem feita, seguindo os princípios, que é da plantio adensado, cobertura de solo, estratificação, respeitando no tempo e no espaço o ciclo das culturas que vão fazendo a sucessão ecológica. É você ter os plantios de inverno, que é no período da chuva, os plantios de verão, que é no período da estiagem, período da seca, quando ou não chove ou quase não chove. Então cada tempo, como para quem tem a sua religiosidade, e lá na Bíblia cristã diz que há tempo para tudo. Na agrofloresta também há tempo para tudo. Há um tempo de manejar, um tempo de plantar, um tempo de colher, né? Um tempo de observar, sentir ela na seca, na chuva, sentir ela de dia, sentir ela de noite no escuro com lanterna e noite de lua. É impressionante como essas coisas dão lições para a gente que você não consegue observar numa leitura de um livro, por mais didático e pedagógico que as cartilhas, vídeos e livros agroflorestais sejam. É diferente como você sentir. Então é importante fazer. E só se aprende fazendo. Eu sempre costumo brincar com o povo que isso é igual namorar. A gente só aprende fazendo. Por mais que alguém tente ensinar, você não consegue aprender dessa maneira. Então meter a mão na massa, fazer isso, fazer uma poda, fazer uma condução, fazer uma estratificação é importante. Estudar isso, de que plantas de mesmo extrato, mas de porte e tempo de vida diferente, ocupam no tempo e no espaço esses princípios agroflorestais. Então é mais ou menos por aí, minha gente. Gente,
Estão gostando dessa aula, usando as palavras de Ariano Suassuna, espetáculo, porque show aqui pro Nordeste é a expressão de tanger galinha? Dá uma curtida aí, deixa seu like, se inscreva no canal da Agroflow. E tá curioso? Essa aula, espetáculo, esse show de conversa, contrariando o que eu disse ainda há pouco, vai continuar no próximo vídeo. Tá curioso? Vai lá, assiste o próximo vídeo. Mas deixe seu joinha aí, se inscreva, comente, curte. Ajuda a divulgar esse trabalho, que não é uma questão para ganhar like. É para a gente difundir esse trabalho agroflorestal, que esse sim é capaz de solucionar as questões climáticas do mundo. E da fome. E da fome, né? Valeu, gente. É uma outra frase, que depois a gente usa ali, quando estiver colocando, que até João sempre relembra, que quando a gente para a agrofloresta, a gente nunca volta Sem nada. sem nada dela. Né? João sempre diz isso.